Evangelho, quarta-feira da 34ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 34ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de seguirmos com o 21º capítulo do Evangelho de São Lucas. E que texto forte e intenso o Evangelho de hoje, não é mesmo? As palavras de Jesus na conclusão do Evangelho de hoje, no 19º versículo, são de sacudir por dentro cada um de nós. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. O Senhor sempre virá em nosso socorro. Sereis entregues pelos próprios pais, irmãos, eles vos odiarão, vos perseguirão, mas não se esqueçam, não cairá um único fio de cabelo da vossa cabeça, sem que o Senhor não esteja cuidando de tudo. E Ele foi mais longe ainda, que nos disse: fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. Queria aproveitar para pegar esses dois trechos. Permanecendo firmes que ireis ganhar a vida, o que significa que existe uma atitude da nossa parte. O Senhor virá em nosso socorro. O Senhor irá nos inspirar as palavras. O Senhor se levantará para nos defender quando estivermos nas mãos de nossos inimigos. É com a força do Senhor, é com a ação do Espírito Santo que iremos agir. Mas precisamos tomar uma iniciativa, querer permanecer. Eu quero ganhar a vida. Eu quero estar contigo, Senhor. Socorre-me, salva-me. O Senhor declara a sua vontade, é preciso que nós também declaremos a nossa. O Senhor escolhe estar conosco e por nós. É importante que nós escolhamos estarmos nas mãos do Senhor. Às vezes olhamos os tempos difíceis, as provações, as dificuldades, como se fosse uma grave ameaça à nossa continuidade no discipulado de Jesus. Mas o Senhor, no Evangelho, bendito seja Deus por essa página do Evangelho de Lucas, não nos deixa cair nessa armadilha. E de fato, tanto é a armadilha que o Senhor disse no momento seguinte, de maneira muito clara: fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. Como nós temos a tendência a nos protegermos das dificuldades e de ver as dificuldades como momentos de grave ameaça e não como oportunidades. Vou usar uma palavra que está muito na moda, né? Não como oportunidade. Obviamente o Senhor não fala como oportunidade, fala como
graça, né? A gente pode traduzir para aproximar um pouquinho da linguagem do nosso tempo. O momento da prova, o momento da perseguição, o momento da dificuldade é uma hora da graça de Deus, é uma ocasião, uma oportunidade, pronto, que o Senhor nos dá para testemunharmos a nossa fé. Então, quando uma dificuldade estoura, quando um problema começa, recorda-te, meu irmão, o teu Senhor está ali contigo. Ele que conhece todas as coisas, que tem o poder sobre tudo, Ele não te abandonou. Não permita que isso entre na sua cabeça. Essa ideia de que o Senhor te abandonou, Ele não te abandonou. Na provação Ele está contigo, para que seja ali a ocasião de testemunhar a fé. Nós não vamos conseguir testemunhar a nossa fé sem o socorro dos céus. Sem a intervenção de Deus com a graça em nosso favor, sem o sustento da sua misericórdia, ninguém consegue testemunhar a fé. Então, se a tribulação ou a dificuldade chegou, o teu Senhor está contigo. Chegou o teu Senhor por primeiro, para te fortalecer na fé, para mais uma vez oferecer a ti a sua misericórdia, para te abençoar, para te sustentar com o seu poder. Mas aquela ali é uma ocasião em que nós vamos testemunhar a nossa fé. Chegou a provação, chegou a tribulação, recorda-te do texto de hoje. O teu Senhor não saiu. Chegou a tribulação, Jesus saiu. Não, 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 não. Chegou a provação, o Senhor, significa que o Senhor virou as costas e foi fazer outra coisa? Absolutamente não. O Evangelho de hoje não nos deixa cair nessa armadilha. Quando as tribulações, as perseguições, os desafios, as provações chegam, o teu Senhor chega primeiro por ti. Ninguém avança, repito, por um tempo de provação para testemunhar a fé. O Senhor nos concede a provação, significa que Ele nos quer mais próximos de si. Porque para testemunharmos a fé, precisamos aceitar o socorro de Deus, suplicar o socorro de Deus e colocar em prática o que o Senhor nos oferece como graça, bênção e dons espirituais. O que significa dizer que nós vamos nos unir mais a Ele. É exatamente o contrário do que normalmente se pensa. Que Ele se separou da gente, que Ele nos abandonou, que agora a gente está sozinho, que vai ter que se virar. Jesus volta aqui, onde é que você foi? Não, Ele está ali. Porque é o teu momento de testemunhar a fé e Ele vem em teu socorro. Porque Ele sabe que o testemunho da fé não vai acontecer sem que Ele venha em teu socorro. Sem que seja sustentado pela intervenção da graça de Deus. Tanto que o Senhor promete na sequência, dizendo: fazei o firme propósito de não vos defender. Qual é a primeira defesa que a gente faz? É correr, né? É dizer que não aconteça, eu não quero estar aqui, que acabe logo, que é fugir da batalha. Essa é a primeira defesa de todas, né? A gente vê o perigo, a gente não corre de cabeça ao perigo, a gente corre dele, né? Então, quando a gente pensa em planejar com antecedência a própria defesa, às vezes a gente está pensando no discurso que a gente vai fazer, né? Lê esse texto pensando, planejar a própria defesa, que discurso eu vou fazer? Mas a primeira de todas as defesas é sair correndo, é aquela de rejeitar o momento, de não querer que aquele momento aconteça, de recusar passar por aquilo. Essa é a primeira de todas as defesas que a gente tenta impor quando a nossa fé é frágil e quando nos esquecemos daquilo que o Senhor hoje nos está dizendo. No dia de hoje, a igreja celebra a memória desses dois beatos carmelitanos. Eles foram capturados na Índia, como nos conta a história. Ambos eram navegadores, se convertem, depois seguem
o caminho da vida religiosa, tanto o Beato Dionísio quanto o Beato Redento da Cruz. E eles vão ser capturados por muçulmanos que, num primeiro momento, vão acusá-los de inúmeras coisas para poder ter a captura deles declarada e tentando fazer a negociação para que eles fossem restituídos, ou seja, fossem vendidos como escravos, porque tinham sido capturados, então eram escravos agora dos muçulmanos. E para serem colocados em negociação para restituição, nós tivemos muitas confrarias nesse período do 1600 que se ocupavam de juntar dinheiro para salvar os cristãos que tinham sido escravizados pelos muçulmanos nessa região da Índia e também do norte da África, que naquela época ali já tinha sofrido barbaramente com a progressão dos muçulmanos e os cristãos tinham sido maciçamente mortos e expulsos de suas terras. E para que eles pudessem ser vendidos ou restituídos, né? Para que eles entrassem na negociação para serem devolvidos para a Europa, digamos assim, ou para o povo deles, nesse caso seria para a comunidade portuguesa carmelitana, eles teriam que abandonar a fé, teriam que negar a fé cristã. Se eles não negassem a fé cristã, eles não seriam nem colocados para negociação de resgate. E eles não negaram a fé. Eles e 70 companheiros. Nenhum deles aceitou dizer: eu não quero mais Cristo na minha vida. Eu nego que Ele seja o meu Senhor. Nenhum deles. Olha como eles viveram o Evangelho de hoje. Olha a tentação de preparar a própria defesa. E nenhum deles procurou se defender. Todos eles permaneceram nas mãos do Senhor. Nós entregamos a nossa vida a Cristo, somos dele, a Ele pertencemos. Não planejaram a própria defesa. Essa é uma coisa que a gente precisa ter presente. Quando o Evangelho nos fala sobre essas verdades, nos fala de maneira muito concreta. Às vezes a gente lê esse texto e fala, bom, quando aconteceu eu não vou planejar minha defesa, mas e quantas vezes a tribulação, a dificuldade chegou e a gente pensou seriamente em recusá-la ou fez uma fadiga enorme para aceitar, tentando de todos os modos me desvencilhar com justificativas ou então até mesmo com imprecações contra aquele momento, ao invés de dizer com docilidade, Senhor, não seja feita a minha, mas a sua vontade. Não seja feita uma outra, Senhor, mas apenas a sua vontade, não mea voluntas sed tua, fiat Domine. Com clareza, com entrega. Diz o próprio Senhor, Ele ainda nos assegura, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos assegura de tudo. Olha, não tem uma palavra que nós possamos dizer da parte de Jesus que seja exigente ou desafiadora sem que Ele nos dê uma montanha de consolações e de seguranças. Nenhum dos inimigos nos poderá resistir ou rebater. Ele ainda promete essa verdade. Mas, Padre Fábio, eles foram mortos, por exemplo. Sim. E os inimigos pensavam que matando-os
concediam a eles uma desgraça, quando na verdade, matando-os, os fizeram entrar nos céus. De fato, o inimigo não pôde resistir à bondade e à potência de Deus. Com ódio se precipitaram contra eles, para lançá-los dentro daquela que seria a maior das desgraças para suas vidas. Mas não conseguiram, senão assistir à graça de Deus que os salvava para a vida eterna. Tudo isso talvez tenha ficado escondido aos olhos dos agressores, dos carrascos, dos verdugos que os executaram, daqueles que aplaudiam a barbárie, mas não ficou escondido aos olhos da eternidade, nem aos olhos dos cristãos que ali estavam e que, crendo, confiam na palavra do Senhor e nela esperam. E o próprio Senhor disse, não é mesmo? Matarão alguns, os parentes, os amigos, perseguirão outros. E esse outros aqui é muita gente, porque Jesus usa a expressão, ou melhor, Lucas escolhe a expressão todos, na hora em que Jesus fala, todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. O ódio deles não vos arrancará absolutamente nada, porque eu estou convosco. E a gente achando que na tribulação está sozinho, que Jesus virou as costas. Rapaz, ou a gente deu mal ou a gente estava muito distraído. Estão percebendo? Está aqui, está escrito, está declarado por nosso Senhor. Ele está contigo, meu irmão. O teu Senhor está contigo. Pega a tua cruzinha nas mãos, aperta ela firme, junta no teu peito e fala com toda clareza: Amém, bendito seja o teu santo nome, Senhor, porque és fiel às tuas promessas. Eu sei que o Senhor está comigo, pois sua palavra é verdadeira. Em alguns momentos eu posso vacilar na minha confiança, sustenta-me, Senhor. Em alguns outros momentos, por conta das minhas limitações, eu posso não te perceber, mas eu sei que o Senhor está aqui, porque a vossa palavra não se confunde, ela é única e verdadeira. Eu creio e nela espero. Meu bom Jesus, meu Senhor, meu Rei. E tomando bem apertadinha a sua cruz no peito, entrega toda essa situação que você está passando, todo esse momento de provação que você está vivendo, e beijando com devoção a sua cruz, repete novamente: meu Senhor e meu Deus, eu te amo e em ti tudo espero e aceito. É dessa forma, meus irmãos, vê como é que o Senhor nos oferece uma palavra tão necessária para a nossa vida. Talvez hoje você não se encontre na provação. Alguns dos nossos irmãos se encontram, mas talvez esse momento já tenha passado ou ainda virá de maneira mais significativa na sua vida. E o Senhor nos dá hoje a chance de meditarmos juntos essa maravilha de texto, para que no momento em que chegar esse tempo, tudo isso possa ser recordado e essa palavra seja mais sua do que agora ela está sendo. Pois é nela que nós vamos ser firmes. É sob a luz dessa palavra que nós vamos caminhar. E ela é a nossa herança, a nossa arma, o nosso escudo
a nossa força. Nela está a vida que recebemos do nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, pela intercessão dos nossos beatos mártires carmelitanos e pela intercessão de São Padre Pio de Pietrelcina, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Mártires, rogai por nós.